Aprovada em primeiro turno a reforma da Previdência no estado de São Paulo. A reforma estava travada desde dezembro do ano passado, devido a duas liminares que foram derrubadas no dia 18 de fevereiro pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. O presidente do Parlamento Paulista, deputado Cauê Macris, abriu a sessão e falou sobre o debate de ideias. Eu quero, inclusive, parabenizar o Poder Judiciário por essa demonstração, né, de respeito institucional que existe entre os poderes, seja ele poder executivo, seja ele poder legislativo, seja ele poder judiciário. E eu nunca escondi de ninguém que a pauta mais importante que a Assembleia Legislativa tinha de debate, tanto no ano passado quanto este ano, é a discussão da Previdência. Quando nós temos um rombo anual de 34 bilhões de reais, frente ao maior gasto da maior secretaria, que é a educação, de 33 bilhões de reais, ou seja, se gasta mais com o déficit previdenciário do que se gasta com a educação no estado de São Paulo, que é a pasta que mais gasta recursos, nós não temos como deixar, no mínimo, de enfrentar essa discussão. Então, eu só quero fazer essa consideração a Vossa Excelência, não estou aqui para fazer debate, tá certo? Ouvi Vossa Excelência, estou fazendo essa consideração a respeito disso. E o rito aqui é responsabilidade do Parlamento. A mudança constitucional, quem faz, são 57 parlamentares, não é este presidente. O que nós temos que fazer é com que a gente tenha direito de fazer um debate que é extremamente importante. A PEC, proposta de emenda constitucional 18 de 2019, de autoria do governador João Dória, que modifica o regime de previdência social dos servidores públicos do estado de São Paulo, prevê que a idade mínima para a aposentadoria dos servidores estaduais passe dos atuais 55 anos para 62, no caso das mulheres, e de 60 para 65 anos de idade para os homens. A base do governo conseguiu os exatos 57 votos necessários para aprovação. Em votação, o primeiro turno, proposta de emenda número 18 de 2019. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Barba. Para encaminhar em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores. Ainda não estamos no processo de encaminhamento. Há sobre a mesa um requerimento assinado pelo senhor deputado Carlão Pinhatá, líder do governo, que requer nos termos regimentais que a votação da proposta da emenda constitucional número 18 de 2019 se proceda da seguinte conformidade. 1. Proposta de emenda de Constituição número 18 de 2019, salvo substitutivo, emendas e partes destacadas. 2. Substitutivo de número 1. 3. Emenda número 30, com parecer favorável do relator especial em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e as emendas número 3 e 32, salvo partes destacadas. 4. Destacadamente, a expressão, abre aspas, decorrente da agressão, fecha aspas, constantes no parágrafo 7º do artigo 1º, inciso 3º da proposta de emenda à Constituição. O tópico, abre aspas, A, fecha aspas, da emenda número 3, salvo a expressão, abre aspas, polícia técnico-científica, fecha aspas. Do tópico, abre aspas, B, da emenda 3, no item 1, o parágrafo 8º, entre aspas. No item 2, as expressões, abre aspas, dê-se nova redação aos parágrafos 2, ao 2º, 3º, 4º, 5º, 2 ponto e vírgula, abre aspas, 80%, e por extenso, da, fecha aspas, abre aspas, maiores, fecha aspas, vírgula, abre aspas, parágrafo 2º, ou melhor, 2º, fecha aspas, e, abre aspas, 3º, fecha aspas, ponto e vírgula, e parágrafos 4º e 5º. Outro item, a expressão, abre aspas, a que alude o artigo 3º, fecha aspas, no artigo 4º, no artigo 5º, abre aspas, caput, fecha aspas, e no seu inciso 5º, no artigo 6º, abre aspas, caput, fecha aspas, e no artigo 7º, abre aspas, caput, fecha aspas, da proposta da emenda à Constituição. Outro item, a expressão, abre aspas, e no parágrafo 1º, fecha aspas, no artigo 7º, vírgula, parágrafo 1º, vírgula, da proposta de emenda à Constituição. Outro item, o parágrafo 2º da emenda número 32
vírgula, e demais emendas englobadamente, com parecer contrário da Comissão de Justiça. Peço para que o senhor secretário Rodrigo Del Nero tire cópias desse roteiro e distribua a todos os parlamentares que assim o desejarem. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público que nos acompanha aqui na Assembleia Legislativa, a primeira... Senhor presidente, Pois não, deputado. eu gostaria que, é um debate importante, que nós pudéssemos aqui fazer um debate. E a coisa que mais estranha já de imediato, é o líder do governo com a truculência que ele acabou de cometer aqui agora. Porque não custava nada suspender os trabalhos por 5 minutos, porque ele protocolou um roteiro e ninguém tem conhecimento desse roteiro. O roteiro trata-se do método de votação. O que vai ser votado? Provavelmente deve ter articulado com as lideranças aí da base aliada, com certeza, os líderes da situação todos sorridentes, com certeza, deve ter se articulado, né, para tratar o assunto dessa maneira, de não poder suspender os trabalhos no início, agora por 5 minutos, para que a gente pudesse dar uma olhada nos documentos. E ele foi o único, porque os outros líderes parece que não teve manifestação contrária. Se está tão confiante de que fez mudanças, que vai atender, porque tem que fazer mudanças na PEC, para a PEC poder recepcionar o PLC 80. Se está tão confiante disso, ou por que não suspendeu os trabalhos por 5 minutos? Então, aqui quero repudiar a ação do líder do governo, o deputado Carlão Pignatari, que mostrou e expôs toda a sua truculência, quando não aceitou suspender os trabalhos por 5 minutos. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, os relatores, que tiveram a capacidade de, por exemplo, aceitar a emenda 03 e a emenda 30, e rejeitar 101 emendas que foi debatido. Esse relator foi o deputado Gilmar Santos, o da PEC é o deputado Reni Ozzy Kucker. Relatório que não foi elaborado por eles, veio pronto do Palácio do Planalto, das mãos da assessoria do João Dória, cujo eles tiveram o trabalho de apenas ler. Papel da submissão, da omissão, que eu não tenho problema do cara aceitar o relator. Aceita, mas fala assim, eu vou ser o relator. Senta com a assessoria, inclusive do governo, e fala, eu vou fazer o relatório. Não. É o papel da submissão. É o papel do deputado ajoelhado para o governo. Os deputados que submetem a isso, é o papel de estar ajoelhado para o governo. Ajoelhe e cumpra o que o governo manda. Se não cumprir, eu boto o grãozinho de feijão lá, você vai pagar o castigo. E aqui não é nenhuma ofensa, viu? É porque eu sei que funciona assim. E o deputado Carlão vai ficar por aqui, em cima dos deputados. Agora há pouco, eu daqui da tribuna, eu ouvi ele falar para o deputado Beaprígio, você me ajuda aí a aprovar o projeto aí? Então, deputados, se vocês querem garantir alguma coisa no PLC, nós não podemos deixar eles ter 57 votos. Porque o PLC só vai precisar de 48 votos. A PEC precisa de 57 votos. A PLC está judicializada ainda, que é o PLC 80. Esse precisa apenas, depois de aprovada a PEC, só precisa de 48 votos. Maioria de 48 votos. Quer dizer, 50% dos votos mais um. Então estão ali todo mundo, alguns sorridentes, sorriso de orelha a orelha,
porque está tratando uma questão que diz respeito ao funcionalismo público do Estado de São Paulo. E parte deles tem ojeriza ao funcionalismo público do Estado de São Paulo, do município e do Brasil. Haja visto a fala do banqueiro Paulo Guedes, que chamou o funcionalismo público de parasita. Na mesma semana, chamou vocês de parasita e, logo em seguida, mostrou e demonstrou todo o preconceito que está incrustado nesse governo que trata a classe trabalhadora com ódio, dizendo que as empregadas domésticas, no máximo, podem ir até Foz do Iguaçu. Então, o que está incrustado no governo do Bolsonaro. E tem uma base bolsonarista aqui, que está numa alegria, sorridente. Provavelmente, já deve ter sido contemplado ou não, ou tem a promessa de ser contemplado pelo deputado Carlão Piganatari, que é o líder do governo. Então, nós estamos aí nesse debate. Mas eles precisam, senhoras deputadas e senhores deputados, botar 57 votos. E eu estou conclamando os deputados para que nós possamos derrotar o governo. Porque se quiser melhorar a PEC, tem que derrotar o governo hoje. Se quiser derrotar o PLC, tem que derrotar o governo hoje. Eu quero ver qual o texto da redação que eles estão falando que vai atender, que vai garantir o direito adquirido, que vai garantir que a questão dos 90 dias não ocorrerá, que vai garantir que não aumentará o tempo da Polícia Civil, que vai garantir o papel dos trabalhadores que estão em reabilitação, que é um dos grandes debates que a professora Bebel tem feito, nesse debate da reforma da Previdência. Então, meus companheiros e companheiras, aqui tem vários itens a ser debatido hoje, aqui no roteiro de votação. Então, nós vamos precisar aqui de todos aqueles deputados que estavam no final do ano, junto conosco, que eu imagino que nós tínhamos ali por volta de 35 deputados, talvez. Mas o governo também não tinha 57. Mas como tem um último detalhe, nós estamos fazendo hoje, nós demos entrada num mandato de segurança contra o governo e uma representação contra ele no Ministério Público. Por quê? Porque o governo não pagou as emendas impositivas do deputado o ano passado, de 2018. A de 2019 vai pagar esse ano se pagar. E provavelmente, tem deputados que recebeu 30%, 20%, provavelmente não pagou para guardar o dinheiro, para negociar com a base aliada, para pagar em emendas agora, paralela, para eles votar a favor da reforma da Previdência que prejudica vocês. E eu quero conclamar vocês, que se eles ganharem o debate aqui hoje, amanhã começa o debate do segundo turno. Aí nós vamos ter 6 horas de debate. Já tem convocado para amanhã 2 extras, para quinta-feira 2 extras. Nós vamos precisar lotar a Assembleia. Nós vamos precisar trazer carro de som, botar em frente à Assembleia. Nós vamos precisar visitar novamente os gabinetes de deputados. Nós vamos precisar novamente falar com os deputados. E tem deputados que é candidato a prefeito, que está morrendo de medo de votar esse projeto. E aí, nós vamos precisar encher esse plenário. E quando não couber nesse plenário, nós vamos botar nos outros plenários, aí negociar na casa para botar nos outros plenários. E se não couber aqui, fica pelos corredores. Se não couber,
bota o carro de som o dia inteiro aqui para ficar fazendo barulho aqui na frente. E se for preciso, bota carro de som na Casa de Deputados. Essa é a luta. E eu estou dizendo isso para que, se quiser garantir que haja reforma, que haja avanço na reforma, nós teremos que fazer isso. Para concluir, deputado O Barba. governo está se mobilizando. Vou concluir mais 15 segundos, por favor, presidente. Perfeito, deputado Barba. Mais 15 segundos. Tá bom, obrigado. O governo está se mobilizando, com certeza ligou para todos os deputados. Temos agora 71 deputados na casa. Então ele vai lutar para isso hoje, para as duas essas. Mas nós vamos lutar, vamos verificar aqui, item por item. Não tem moleza aqui hoje. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Não sei se a gente está conseguindo contribuir, mas desconfio que sim, viu? Porque eu estou vendo que vários parlamentares estão estudando a matéria agora, porque estão tendo hábil agora de entender o que vai mudar nessa nova proposta de alteração proposta pela base do governo. Então, é muito difícil. É muito difícil que alguém aqui nesse plenário hoje tenha segurança de saber o que está votando, o que é que vai aprovar. Faço um apelo aqui, reivindicando, então, Janaína Pascoal, minha colega aqui, falou que é uma mudança muito extensa. A gente está falando de muitos anos da vida de muitos trabalhadores para votar assim em poucos minutos. Eu recebi uma minuta e não um roteiro de votação, e aí minha equipe ficou desesperada tentando comparar a minuta nova com a minuta que já existia. A gente acabou de receber esse roteiro de votação agora, então eu estou vendo que o plenário está agitado assim. Inclusive, acharia prudente a gente suspender a sessão, conversar sobre isso, ter certeza de qual é a matéria que a gente está votando, porque senão fica complicado defender que alguém aqui sabe o que está votando. Mas vamos lá. Voltou hoje a reforma da Previdência, todos sabem, o STF, contudo, derrubou as duas liminares que protegiam a tramitação, uma tramitação super complicada, cheia de vícios, cheias de erros. Entre elas, a gente extinguiu o tempo de debate de uma PLC, de uma lei complementar que cita uma Constituição que ainda não existe, uma Constituição que só vai passar a existir se for aprovada essa PEC do jeito que ela está aqui nesse texto. A gente não sabe se isso vai se manter até o final. E a gente foi obrigado a engolir, em poucos dias, um debate tão extenso quanto a reforma da Previdência. Estamos mobilizados e organizados, porém, está todo mundo assim, ó, agitado, porque está tentando entender a matéria. Mas outra coisa que eu queria falar, estava aqui conversando com o Cauê à parte, porque eu fui informada pelos servidores que estão aqui entrando, que não estão podendo entrar com item de protesto legítimo, já que o governador Dória disse durante a campanha que os servidores eram caros ao governo dele, que ele entendia que não havia problema na Previdência do Estado, que o seu antecessor já tinha promovido uma reforma da Previdência, garantiu que não ia fazer. Achei justíssimo que os servidores puderam trazer essa máscara, não estão podendo entrar com essa máscara no plenário. Eu entendi. E vocês estão sendo censurados por conta desse mesmo governador, porque a presidência da casa me informou que a PM está cumprindo um decreto do governador do início do ano passado, que proíbe que as pessoas usem máscaras em aglomeração maior que 300 pessoas, se eu não me engano, porque o meu mandato está processando o governo do Estado, recorreu aos organismos internacionais de liberdade de expressão, de liberdade política, a OEA, pedindo a revogação desse decreto, que para mim é antidemocrático. Mas se os senhores não podem protestar, está aqui a minha solidariedade, eu concordo em absoluto com os senhores.
João Dória mentiu para os servidores. Essa que é a verdade. João Dória disse que não ia atacar os direitos, mas está aí numa competição com o presidente Jair Bolsonaro, que já anunciou uma reforma administrativa de quem é que vai caçar mais e quem é que vai caçar primeiro os direitos dos trabalhadores. Para além disso, deixa eu ver meu tempo, tenho metade ainda. Para além disso, eu não estou convencida, e faltam as pessoas me convencer, que existe algum problema na Previdência do Estado de São Paulo. Todo mundo está fazendo, é uma agenda, o Brasil está dizendo que o problema são os aposentados, que os problemas são os nossos idosos. Mas qual é o problema e o tamanho real do problema do Estado de São Paulo? Porque, veja bem, só dizer que tem um problema não é o suficiente para a gente encaminhar um remédio. A gente não encaminha que todos os doentes tomam antibióticos. A gente não receita a mesma receita médica para todos os tipos de maldade. Então, a gente precisa entender qual é o problema do orçamento do Estado de São Paulo, se é que existe um, para a gente poder falar de uma solução real. E a gente precisa ter tempo de estudar e ter certeza que isso daqui é uma solução de fato real, que vai resolver o problema que a gente sequer conhece. O que está acontecendo aqui é mais uma disputa. É mais uma disputa para ver quem entrega para o senso comum a cassação da estabilidade dos servidores. E a reforma da Previdência do Estado de São Paulo, a gente já vem dizendo isso há muito tempo, ela tem pitadas de reforma administrativa. Ela retira, principalmente dos professores, adicionais por tempo, porque João Dória já disse que vai transformar a categoria dos professores em uma categoria subsidiada e todos os subsidiados perderão adicional por tempo. Outra grande mentira do governador Pinóquio é que ele passou um longo tempo tentando negociar aqui com os parlamentares da base da polícia, da segurança pública, a polícia, as polícias penais e civis que estão na reforma da Previdência. Foi prometido que ia tirar. Eu quero dizer que no texto que está aqui na minha mão é o mesmo texto do início da reforma. Não há segurança que alguém tenha sido poupado da crueldade do governo. Então, essa chantagem que vai tirar uma categoria e vai deixar outra não beneficia ninguém e pode não ser verdade no fim, porque vai depender da votação item aqui. E tem que depender de aprovar isso. E também é um risco para todas as categorias, se a gente não colocar na Constituição, todas elas, garantindo o seu direito constitucional. Por isso, mais uma vez, a base do governo tenta mostrar a sua força, e a sua força está bem maior do que o número de parlamentares aqui. João Dória censura, cerceia a liberdade política nos mínimos detalhes, ao ponto dos senhores hoje não poderem protestar, lembrando que ele fez uma promessa aos senhores na campanha que não cumpriu, que é não mexer na aposentadoria dos senhores. Então, ninguém está salvo. A gente não pode acreditar que vai conseguir tirar uma categoria até o fim, porque a proposta de rito de votação, onde se pretende excluir-se alguns itens, chegou agora e ninguém aqui consegue ter certeza de qual será o texto final que sairá daqui. Mas a única coisa que a gente tem certeza é que João Dória é inimigo dos servidores públicos, inimigos do serviço público e, sobretudo, inimigos dos professores e da educação, porque com esses ele não tem vergonha de ser cruel. Com esses ele não tenta mediar, com esses ele não tenta melhorar, com esses ele não quer nem receber, porque despreza o saber e a liberdade de auto-organização. Hoje vai ser um daqueles dias que eu vou gastar a garganta aqui nos discursos. Considero estar contribuindo para o debate, porque enquanto eu falo aqui, os meus colegas seguem estudando. Está todo mundo tentando entender o que vai acontecer. Eles estão tão autoritários que não topam nem suspender a sessão para a gente ter um tempo para, de fato, conhecer a pauta e o rito de votação. Mas se vocês não podem usar a máscara, eu vou ficar com a máscara aqui.
e ninguém pode me tirar esse direito de protestar à vontade. Nós vamos seguir aqui ao longo do dia debatendo, discutindo e tentando emperrar essa barbárie que é a reforma da Previdência, que retira os direitos dos senhores, mas retira o direito de toda a população do Estado de contar com os serviços públicos que são oferecidos pelo trabalho de vocês. A gente deveria estar aqui discutindo outras coisas, eu sei, mas nesse momento a gente vai seguir aqui obstruindo e falar. É a única maneira que a gente tem de segurar a votação para que ela não aconteça. Deixa eu só explicar nos minutos que me faltam. Hoje a gente vai votar a PEC em primeiro turno, item a item desse roteiro de votação. Amanhã deve começar o segundo turno, se eles forem bem, a gente vai tentar impedir isso. Aí a gente tem novas 6 horas para debate. A PEC será votada em 2 turnos e, na sequência, na quinta-feira, vota a PLC. É na PLC que está a alíquota de contribuição e o aumento da alíquota de contribuição para os senhores. Então, a gente tem aqui, no mínimo, 3 dias no que depender deles de debate, mas para a gente vai tentar segurar o tempo que for necessário, disputando aqui e disputando na Justiça para segurar os direitos dos senhores, mas o direito da população de São Paulo de ter os serviços prestados pelos servidores públicos. Para a deputada professora Bebel, do PT, outro ponto sensível da reforma é o aumento da alíquota de contribuição previdenciária de todos os funcionários públicos estaduais de 11% para 14%. Boa noite, senhores deputadas, senhoras deputadas, público presente que está aqui ferrenhamente enfrentando a reforma da Previdência do Estado de São Paulo, porque não aceitam mais esse ataque frontal a todos os servidores públicos, porque é isso que está em questão. Encaminhar método de votação? Que método de votação? O método está dado. Tirano, autoritário, um método que não permitiu que esta casa discutisse qual seria a melhor forma. Esse é o método de votação. É um método dado, que vai ser votado, depois vai lá todo mundo nas campainhas votar quietinho, né? É dessa forma que vai funcionar. Mas eu subi aqui para informar o seguinte, quero que o senhor presidente preste atenção nisso que eu estou falando, porque eu preciso da resposta dele. A POS entrou com salvo-conduto para que as pessoas pudessem entrar aqui nas galerias. Conseguiu liminar para isso. E as pessoas estão tendo dificuldades de entrar na galeria. E a gente tem que garantir que se tem galeria para 300 lugares, não tem que ter veto para ninguém. Tem que garantir a presença de todos. Isso aqui tem que ser transparente. Isso aqui não é a casa do povo. O poder não emana do povo, diz a Constituição. Por que é que o poder não emana nessa casa? Quer dizer, o povo não emana nessa casa. Não, nós não podemos permitir. Eu quero dizer para vocês, acho lamentável chegar em véspera de carnaval e 2 liminares foram derrubadas. A do meu companheiro Emílio de Souza, que desde dezembro está com a liminar, e a liminar da POSP, que tratou exatamente dos temas que serão estranhos à Previdência Pública no Estado de São Paulo. O que pagar por subsídio tem a ver com Previdência? Me respondam. Nada. O que é readaptado tem a ver com Previdência? Nada. Ou façam a pergunta. Por que é que os professores, ou por que é que os servidores públicos, todos, aqueles, em grande parte, vão para a readaptação? Vão para a readaptação porque querem trocar de lugar, porque a readaptação não é porque a gente vai dar aula e não consegue falar, aí vai para a readaptação. E por que a gente não consegue falar? Porque as classes são numerosas. Que mais? Porque o pó de giz, arcaicamente, assentam nas nossas cordas vocais
não conseguimos falar. Que mais? Porque as pessoas, os professores, no caso, vamos pegar o exemplo da saúde. A pessoa que trabalha no raio-x, se ela ficar muito tempo, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter que o profissional vai ter que se afastar. Eu entendo que se afastar vai se readaptar. Então, qual é o problema de fundo? O problema de fundo chama-se condições de trabalho. E não é uma matéria previdenciária. Essa que é a questão. Mas o mais dolorido é saber que os servidores públicos do Estado de São Paulo, desvalorizado, desrespeitado pelos governos sucessivos do PSDB, que não tem tido salário, que não tem tido reajuste, estes vão ter que arcar com mais 3% do seu salário, ou seja, de 11% para 14%. Não podemos aceitar, isso é uma afronta à nossa sobrevivência. O professor ganha abaixo do piso salarial profissional nacional. Profissional da saúde, para chegar a míseros R$ 1.000, convive com gratificações e ainda vai contribuir com 14% de previdência. Não a reforma da Previdência. Nós temos que dizer que a culpa da Previdência, como foi dito aqui à tarde, o rombo da Previdência. Rombo de quem? Fomos nós que gerimos o Estado por 25 anos? Fomos. Quem foi que geriu? PSDB. É a declaração de incompetência no que diz respeito à gestão pública no Estado de São Paulo. E agora vem aqui, primeiro ataca os precatórios, agora reforma de Previdência. Não vai precisar fazer reforma administrativa, indubitavelmente. Por quê? Está contida na reforma da Previdência, deputado Aprígio. Está contida nela. Isso é a maior injustiça que se pode fazer com os servidores públicos. Isso, na nossa linguagem, chama-se gato. Você quer fazer, quer uma coisa, e aprova outra coisa. Isso é gatunagem. Nós não podemos aceitar. Eu peço e clamo para os senhores deputados e senhoras deputadas. A gente, às vezes, vai na vala da disputa ideológica, é verdade. Vai para o campo das ideias. Vai para o campo. Mas, por favor, não votem favoráveis a essa Previdência do Estado de São Paulo. Porque nós estaremos chancelando antecipadamente uma reforma administrativa aqui no Estado de São Paulo. É isso que está em questão. Eu gostaria muito, meus queridos e minhas queridas, todos que estão aqui, se é da minha categoria ou não, represento e me sinto honrada quando subo nessa tribuna, porque se sou servidora pública, sou uma de vocês também. Essa que é a questão. Por isso, na minha singela opinião, eu acredito que ainda dá tempo de visitar os deputados. Eu não gosto do deputado Aprígio, eu não gosto do deputado Mauro Bragato, como eu também não gosto do deputado Barba, deputado Enio Tato, enfim, deputado Emílio de Souza, deputado Luiz Fernando, deputada Marcelia. Eu não gosto de usar isso, mas se votar, não volta. E se pensa que ganha eleição municipal, não ganha, porque quem acaba com os servidores públicos do Estado de São Paulo não pode ter a chancela da população para governar o município. Por essa razão, eu quero dizer para os senhores e para as senhoras, nós aqui dizem muito que eu não entendo de nada. Eu não me importo.
Sabe por quê? Entende quem? Eles que entendem? Quem sentou e fez esse saco de maldades? São eles que entendem de gente, de pessoas, de seres humanos? Não, não são eles. A nossa persistência nesse processo é importante. E aí, deputado Barba, já tem encaminhamento, já conforme o senhor disse aqui, pela manhã nós articulamos a reunião que era para acontecer na CUT, nós pedimos para vir para cá. Chamei professores para vir para cá, outros servidores públicos também, para dizer o seguinte: nós não vamos deixar votar com as cadeiras vazias. Por isso estamos aqui olhando olho a olho. Não há acordo. Estou indignada, porque é injustiça. E a única coisa que me deixa ainda confortada é a frase do Mahatma Gandhi, que ele diz, isso eu traduzindo, que eu não sou capaz de dizer literalmente, mas ele, traduzindo, ele diz o quê? Ele diz o seguinte: a única coisa que me conforta é saber que, apesar, podem ter tiranos, assassinos, mas a história não permitirá que eles continuem. Um dia todos cairão, e nós vamos ver todos que votarem contra nós aqui cair um a um, como foi em outros tempos que nos enfrentaram no estado de São Paulo. Um forte abraço, muita força, persistência, muita gente na casa contra a reforma da Previdência.